Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Território Escolar. O Território Escolar de hoje é um território que vai falar sobre questões de gênero e sexualidade. Talvez o melhor nome para o programa de hoje fosse aproveitar uma pequena estrofe de um samba chamado Na Boca do Povo, deste carnaval agora, e que diz: se você não entendeu, eu vou dizer de novo. Então nós vamos tomar um tema que sabidamente habita não só as falas de pessoas do governo, as falas de professores e professoras, falas de alunos e grande explosão do tema na mídia, que é discutir se, afinal de contas, cabe ou não à escola abordar questões de gênero e sexualidade. A posição que temos é uma posição clara. Gênero e sexualidade constituem, sim, uma matéria escolar, em verdade constituem desde mais de século de existência da escola sob diversas modalidades. Retomamos um esquema básico para compreender o percurso escolar que já utilizamos outras vezes. Vai-se à escola para aprender nas disciplinas, história, matemática, geografia, educação física, artes, enfim, e vai-se à escola para realizar um processo de sociabilidade, socialização no espaço público. As questões de gênero e sexualidade estão presentes nos dois lados. Ou seja, gênero e sexualidade são temas que dizem respeito a uma série de disciplinas escolares, não só a disciplina da biologia, como alguns estarão pensando, numa aula de educação física também, há espaço para conversar sobre as performances masculinas e femininas nos esportes. Numa aula de história, se pode traçar a história não só das relações de gênero, como homens e mulheres se relacionaram ao longo de toda uma história que tem a humanidade, como também as diversas instituições criadas para dar conta disso. Uma delas, o casamento, por exemplo, que tem história. Numa aula de geografia, é possível se debruçar sobre um conjunto enorme de bases de dados de geografia humana, com a ajuda inclusive da matemática e da estatística, que nos permitem saber o que são as características dos grupos humanos do ponto de vista de gênero e sexualidade. Homens ganham mais do que mulheres. Quantos por cento em quais profissões? Meninas estudam mais do que meninos em média no percurso escolar. Mulheres entram mais nos vestibulares das muitas universidades do que homens. Há cursos mais demandados por homens ou por mulheres. Há profissões tradicionalmente femininas que depois ficaram masculinas e vice-versa. Então a nossa defesa aqui é de que gênero e sexualidade constituem sim temas escolares. Uma outra questão: constituem temas escolares, isso está previsto em lei? Está previsto em lei. Está previsto em várias modalidades, desde a Constituição Federal, onde ela coloca o pluralismo de ideias e concepções e a liberdade de ensinar. Está previsto na LDB, está previsto desde o governo Fernando Henrique nos temas transversais e na sua importância. No caso da sexualidade, de modo particular, é um assunto que em alguns lugares do Brasil gerou inclusive disciplina específica, a disciplina chamada de educação sexual. Temos um material também muito bom para ser trabalhado nisso, que são inúmeras séries de TV, ou da Netflix, ou de outros, inúmeros vídeos curtos ambientados em escolas e que trazem esse tema de gênero e sexualidade. Então a nossa defesa é de que essa questão deve ser enfrentada na escola como uma disciplina, como uma questão escolar. Ela vai entrar talvez em algum atrito com as concepções da família e da igreja, mas é assim que se forma a opinião de todo mundo, escutando a opinião de A, de B e de C e depois tirando uma opinião própria. O ensino escolar em temas de gênero e sexualidade, ele implica, por exemplo, algumas abordagens que têm a ver, por exemplo, com as questões de saúde e doença. O HPV, por exemplo, uma doença sexualmente transmissível, própria dessa faixa escolar que começa aos 10 anos, vai até os 15 anos, ela deve ser abordada na escola. Então a criança vai saber disso pela escola, como também vai saber disso pela sua família. Há determinadas questões que a religião vai dizer uma coisa, a família vai dizer outra e o conhecimento científico vai dizer uma terceira. É justamente do diálogo entre essas diferentes afirmações que cada um deve formar a sua opinião. Finalizamos aqui enfatizando que, quando a criança vai à escola,
ela está alargando as possibilidades de compreensão sobre o mundo. Alargar as possibilidades de compreensão em gênero e sexualidade é perceber que, para além daquilo que é dito na família e no pertencimento religioso ou em outros lugares, nos seus grupos de amigos, existe uma fala da ciência também sobre questões de gênero e sexualidade. Fica aqui então o convite para que esse tema não seja abandonado na educação escolar, pela sua importância sobre todos os aspectos para o convívio humano. Voltaremos a ele em muitos outros momentos. Agradecemos que divulguem o canal e postem críticas, sugestões e comentários abaixo do vídeo no espaço reservado.